Oi bebês, oi amores, nós estamos aqui para comentarmos a prova da UNEB de 2015. Lembrem lá no meu canal que a gente já comentou a prova de 2016, que foi extremamente complexa. Também fizemos uma análise da prova da UESB e da UFES. É bom a gente sempre lembrar que essas três universidades, cuja prova são elaboradas pela Consultec, elas têm algumas peculiaridades. E uma das coisas que eles mais exploram, sem dúvida nenhuma, amores, é a parte de fisiologia humana e, novamente, ecologia. As doenças endêmicas também sempre aparecem e a origem da vida. Vocês viram que na outra prova da UNEB, a gente teve, a prova de 2016, a gente teve esses três conteúdos de forma bem representativa e, novamente, nessa prova. E nessa prova também eles exploraram um pouco mais da parte de biologia energética, a parte de fotossíntese. Então a gente vai começar pela questão de número 16, que é uma questão que fala sobre a origem da vida. Então, na origem da vida, o texto, ele fala da hipótese heterotrófica, que é a hipótese de Oparin, que fala da composição da atmosfera primitiva e, a partir dessa composição, a produção de substâncias que vão fazer parte da composição do primeiro ser vivo. Então, o anunciado da questão diz: a origem da vida na Terra é uma questão ainda em aberto. No entanto, sabe-se que há cerca de 3,5 bilhões de anos já havia na Terra primitiva a atividade de organismos unicelulares, cianobactérias. Vários processos químicos antecederam a vida unicelular. Aí ele está mostrando para vocês que ele está falando da hipótese que veio antes da hipótese do Monera. Primeiramente foi preciso que substâncias químicas básicas como metano, amônia, sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono, fosfato e água formassem compostos de interesse biológico, como a glicina, presente em proteínas. Em uma segunda etapa, teriam sido produzidos lipídios e fosfolipídios. Posteriormente, em fases mais avançadas, apareceu o RNA. Que seriam formadas permitindo a síntese de proteínas. É o famoso mundo do RNA que surge a partir dos coacervados. A questão diz, a questão de número 1, que é de biologia. A síntese abiótica de compostos de interesse biológico constitui o contexto molecular do alvorecer da vida, sobre o qual é pertinente considerar. Gente, estamos falando de uma terra primitiva, cuja composição era bem peculiar. Então, o que é que ele fala na primeira afirmativa que já está correta? Ele fala: a hipótese da existência de um mundo de RNA encontra respaldo bioquímico na exigência de um RNA iniciador na replicação do DNA nos organismos atuais. Ou seja, amores, a primeira molécula replicativa que surgiu no primeiro ser vivo, na hipótese heterotrófica, foi o RNA. Posteriormente, com o aparecimento dos Monera, surgiu o DNA. Então, o precursor na síntese de proteínas foi o RNA. Esta afirmativa é a correta. A afirmativa 2, ela diz: os catalisadores, moléculas essenciais ao metabolismo, corretíssimo, surgiram bem cedo no curso da evolução química. Aí ele errou quando ele colocou por transformações do RNA em enzimas específicas. Existe uma enzima chamada de ribosima que ela aparece na composição do RNA, mas ele não foi, como está dizendo aqui, transformado em enzima. Ele deu origem à enzima ribosima, que fez parte, obviamente, dessa replicação do RNA. O erro é transformado em enzimas. O erro da 3, a síntese primordial de polipeptídeos contribuiu para o rápido estabelecimento do progenoto, uma vez que tornou a biossíntese proteica independente da informação genética. Gente, não tem como você dissociar síntese proteica de material genético. E outro erro que tem aí é rápido estabelecimento do procarioto. Não foi rápido. 1 bilhão de anos, amores. Isso é rápido? Afirmativa 4, também está errada. A organização de um envoltório lipídico isolante inviabilizou a interação do ambiente endógeno e exógeno, favorecendo a sobrevivência de agregados moleculares em formação. Amores, não tem como você isolar e manter o intercâmbio. Primeiro erro é esse. Segundo erro, não tinha lipídio nesse primeiro ser vivo, era proteína e água. Lembram? E o erro da 5, a formação de compostos a partir de substâncias químicas básicas presentes na Terra atual, sugere que o processo de origem da vida pode estar se repetindo.
nas condições ambientais. Amores, a condição da atmosfera atual é totalmente diferente da primitiva. Hoje é CO2, nitrogênio e oxigênio. Antigamente, na formação da Terra, amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Totalmente diferente. Ok, bebês? Então, nessa primeira questão, a afirmativa correta é a número 1. Fique ligado. Agora nós vamos para a questão de número 18. A questão de número 18, que a gente vai comentar agora, ela é uma continuação da primeira questão, que é a questão 16. O enunciado é o mesmo. Só que aqui ele vai falar de um processo bioenergético que aconteceu a partir das cianobactérias. Aí ele fala aqui na questão de número 18. A atividade das cianobactérias iniciou uma revolução que mudou o cenário da Terra primitiva com reflexos na vida atual. Nesse contexto é correto afirmar. Amores, a primeira coisa que você tem que lembrar, cianobactéria é uma alga. Essa alga, cianofícia, ou antigamente chamada de alga azul, faz fotossíntese. Lembrem que faz parte do reino Monera. A clorofila, que é o pigmento responsável pela fotossíntese que vai ser realizado por elas, está solto no citoplasma. Primeira coisa que você tem que pensar é nisso. Outra coisa importante, você tem que lembrar que antes das cianobactérias fazerem fotossíntese, as sulfobactérias fizeram, utilizando o gás sulfídrico para a produção de enxofre. As cianobactérias utilizando a água para a produção de oxigênio. Outra coisa, o primeiro processo que aconteceu na biosfera a partir do reino Monera não foi a fotossíntese, foi a quimiossíntese. Amores, fiquem ligados, porque isso é uma coisa que eles adoram colocar como pegadinha e que nós vamos ver nessa questão. Primeira afirmativa, que está errada. A conquista da fotossíntese foi condicionada à presença de cloroplastos no citoplasma bacteriano. Amores, não tem cloroplasto. A única organela presente nos moneras é o ribossomo. O cloroplasto só surge 1 bilhão de anos depois, a partir dos eucariontes. Bactéria é procarionte, está erradíssima, super pegadinha essa. A afirmativa de número 2, que também está errada. O fotoautotrofismo das cianobactérias estabeleceu a primeira crise alimentar, caracterizada pela falta de glicose. Amores, dê uma olhada nessa fórmula aqui, CO2, água, luz e clorofila produzindo glicose, água e oxigênio. Cadê a crise? Como é que tem crise se o primeiro ser a produzir glicose na biosfera foi exatamente as cianobactérias? A afirmativa 3, que também está errada. O surgimento de cianobactérias há 3,5 bilhões de anos confirma que a respiração aeróbica foi o primeiro processo bioenergético bem sucedido na Terra. Nossa mãe, foi o último processo na realidade. A gente teve a primeira fermentação que ocorreu com os conservados, com o surgimento dos moneras, primeiro a quimiossíntese, não esqueçam disso, depois a fotossíntese pelas sulfo, depois a fotossíntese aeróbica e depois, só no reino protista, aí surge a respiração. Quando surge que organela? Olha aqui, mitocôndria. Sem mitocôndria não tem respiração como processo bioenergético. Afirmativa 4, que também está errada. O estabelecimento das cianobactérias está associado ao holocausto do oxigênio, porque determinou uma expressiva queda nos níveis de O2, tornando a atmosfera redutora. Meu Deus, vários erros. Primeiro que não tem holocausto de oxigênio, porque uma das funções do processo fotossintético é a produção de quê? De oxigênio, CO2 e água produzindo oxigênio. Primeiro erro foi o holocausto. Segundo erro gravíssimo, tornou a atmosfera redutora. Se eu tenho oxigênio, a atmosfera é oxidativa. Não marca jamais para o reino Monera, surgimento das bactérias e cianobactérias, a atmosfera redutora. A atmosfera redutora, amores, é a atmosfera da origem da vida. Oparin e Stanley Miller. Nada de hipótese relacionada às bactérias e cianobactérias. A última afirmativa, que é corretíssima, ela fala: a atividade fotossintética iniciada pelas cianobactérias criou condições atmosféricas que permitiram ao longo do tempo a colonização dos continentes pelos pluricelulares. Amores, quando a cianobactéria ela pega a água como reagente e ocorre a fotólise da água, ela produz quem? O oxigênio. Quando ela produz o oxigênio, lentamente ele sobe. Ele sobe, se combina com o O que já existia e forma quem? O O3.
Com a 3, a formação da camada de ozônio. Com a camada de ozônio, a possibilidade de vida na Terra. Então, consequentemente, vão surgir a partir daí, lentamente, os seres pluricelulares, que vão fazer parte do reino fungo, posteriormente do reino vegetal e do reino animal. Ok, bebês? Então, a afirmativa correta da questão 18 é a afirmativa de número 5. Fique ligado, foi uma questão de bioenergética. Agora nós vamos para a próxima questão, que é uma questão que vai comentar aqui a questão 24, que a gente vai ver, que é a respeito, deixa eu olhar aqui, questão 24, que vai falar, amores, pasmem, novamente de bioenergética, ok? Então agora nós vamos para a questão 24. É surpreendente, na realidade, você ter duas questões de bioenergética. Claro que a primeira ela estava vinculada à origem da vida. E essa questão ela fala especificamente do processo fotossintético, citando as etapas claras e citando a etapa escura. E uma outra coisa aqui, que quando você pega a questão, você percebe logo que é uma questão ligada à fotossíntese. Ele fala da unidade nanométrica, que na realidade é a unidade utilizada, para que você consiga mensurar a captação da energia luminosa pela molécula de clorofila, que é o pigmento responsável para que ocorra o início da fotossíntese. Então aqui é um texto que você precisa ler, até para que você tire algumas informações do que vai ser questionado. A luz é um dos fenômenos físicos mais interessantes da natureza. Aliás, só é possível observar a natureza a partir da luz. A luz é uma radiação eletromagnética que depende da frequência ou do comprimento de onda. Já vai falar do nanômetro. Interage com a matéria de diferentes modos. Por exemplo, a luz visível, que compreende radiações de uma pequena faixa de espectro eletromagnético de 700 a 400 nanômetros, é a faixa que os olhos conseguem ver. Os materiais semicondutores que constituem os LEDs são usados na construção de quase todos os dispositivos eletrônicos utilizados hoje pela população. A grande vantagem desses materiais é que a sua condutividade elétrica pode ser controlada a partir da introdução de elementos na liga formada pelos semicondutores. Bom, de modo simplificado, pode-se dizer que, ao introduzir outro elemento, aumenta-se ou diminui-se a quantidade de elétrons disponíveis para conduzir a eletricidade no semicondutor. Bom, o material obtido é conhecido como nitreto de gálio e, quando dopado com alumínio e índio, emite luz na faixa azul. Lembre que a faixa azul e a vermelha são as que melhor a planta absorve para realizar o processo fotossintético. Aliás, os autótrofos que possuem clorofila. E isso é consequência de maior produção de oxigênio. Então, luz azul e vermelha. O Prêmio Nobel de Física de 2014 contemplou uma descoberta que já se transformou em tecnologia e permitirá a revolução de processos de geração de luz. As LEDs que emitem luz branca estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Muito delas já são utilizadas em luminárias e em automóveis, com grande vantagem de ter eficiência e durabilidade muito maior do que os dos demais tipos de lâmpadas. Eu sei, gente, que ler esse enunciado cansa, mas assim, você já teve uma dica aí, que foi o lance da luz azul, que é importante para que você lembre que a questão é de fotossíntese. Bom, considerando-se as interações da luz com a matéria sobre abordagem morfofisiológica e ecológica, o que é correto afirmar? Bom, vamos lá. A primeira afirmativa número 1 está errada. A fluorescência da clorofila em vivo resulta da transformação total da luz em energia química contida nos carboidratos. Amores, você não vai transformar totalmente a luz. Você vai captar principalmente o azul e o vermelho para que ocorra a maior produção de oxigênio. Então, lembrem-se disso. Nessa captação, você não vai produzir toda a glicose a partir disso. Você vai iniciar o processo, ativar elétrons da clorofila, através, obviamente, da melhor captação dessas duas cores. Aí você vai produzir o que? ATP. Esses ATPs vão se juntar ao CO2 mais os hidrogênios da água para a produção da glicose. Então não é total, não é toda a captação de luz que vai ser para se produzir o carboidrato. Então o erro aqui está em total, transformação total da luz. O erro da afirmativa 2.
A conversão de energia luminosa em energia química se efetiva durante a fotólise da água e liberação do oxigênio para a atmosfera. Amores, a conversão da energia luminosa em energia química, ela se complementa na fase escura. Ele fala aí que é na fase clara. Lembrem-se que a fase clara, ela vai produzir substâncias que serão utilizadas na fase escura para a produção de glicose. Quando ele fala que na fotólise da água você tem a transformação total da energia luminosa em energia química, está errado. Amores, não tem como eu produzir glicose sem CO2. O CO2 ele só vai entrar na fase escura. Não tem como eu formar carboidrato somente com ATP e hidrogênios da água, que é o que se faz com a fotólise da água. Então essa questão está totalmente errada. A afirmativa 3, que é correta, diz: o parênquima clorofiliano é um tecido constituinte, principalmente das folhas, órgão sede da síntese de matéria orgânica na planta. Pronto. Amores, o parênquima, existem dois parênquimas, o parênquima clorofiliano e o parênquima palissádico. O clorofiliano é exatamente o parênquima onde estão os cloroplastos, que é o local onde vai ocorrer a fotossíntese. O parênquima lacunoso, que é o parênquima de reserva, ele é o local exatamente na folha onde vai ser armazenada a molécula de glicose. Depois que o parênquima clorofiliano captar essa energia luminosa, transformar em energia química. Aí se produz quem? A glicose. Essa glicose vai ficar armazenada onde? No parênquima lacunoso. Então, quando ele fala aqui síntese de matéria orgânica, é exatamente a síntese da glicose. Amores, cuidado. Nem sempre você vai encontrar a palavra glicose. Você vai encontrar matéria orgânica, alimento, biomassa, energia. Ele está se referindo a quem? A molécula de glicose. E está corretíssimo, porque é realmente no parênquima que ocorre no órgão folha, que é o componente do vegetal responsável pelo processo fotossintético. A afirmativa 4, que está errada. A energia flui de forma cíclica nas redes tróficas, na dependência de ciclos bioquímicos ao transformar a matéria orgânica em inorgânica. Amores, ciclo biogeoquímico da matéria, ciclo do CO2. A gente sempre fala isso. A única forma de você introduzir carbono inorgânico é através da fotossíntese. Aqui ele fez o inverso. Ele falou introdução de carbono orgânico. Carbono orgânico não é introduzido pela fotossíntese. Carbono orgânico é produzido pela fotossíntese. Quem introduz o carbono inorgânico é o processo fotossintético. CO2, que entra pelos estômatos, lembram? Então está erradíssimo. É CO2 em glicose e não glicose em CO2. Então essa afirmativa está erradíssima. E a afirmativa 5, que também está errada. A luz em todos os seus comprimentos de onda interage com pigmentos fotossintetizantes com igual eficácia, resultando em subprodutos como CO2, NAD e ácido pirúvico. Como um monte de erro aqui. Primeiro erro. A luz em todos os seus comprimentos. A gente acabou de falar que a planta absorve melhor a luz azul e vermelha. Você tem um arco-íris de cores. As outras cores, elas refletem, que é o caso do verde, do amarelo. Não todas são captadas. Outro erro. Você não produz CO2 a partir de captação de luz. CO2 entra pelo estômago. Estômago nada tem a ver com a fase clara. O NAD, sim. O NAD ele vai ganhar hidrogênios, ou seja, ele vai sofrer uma redução para que esses hidrogênios sejam utilizados na fase escura para a produção de glicose. O restante está errado. Ok, bebês? Uma questão boa, cheia de detalhes de biologia energética. Fiquem ligados. Foram 2 questões desse conteúdo. Agora nós vamos para a 4ª questão, que é a questão de número 30.